de que lugar que eu falo? Eu falo do lugar da gestão do serviço. Então, eu vou falar da saúde do trabalhador que está lá comigo e da minha própria saúde. E não é diferente desse cenário que vocês colocam em relação ao professor. É também uma questão relacionada à pandemia, às questões de interseccionalidade entre gerações também. E dentro do serviço, a gente precisa pensar que esse profissional vai chegar já com traz isso, que vocês bem colocaram, né, desse cenário. E quando ele chega lá, ele se depara com as necessidades dele, pessoais, que todos nós temos necessidades básicas como ser humano, mas existem necessidades institucionais que precisam ser atendidas. E muitas vezes o nosso fazer técnico é o fazer que é a necessidade da instituição, mas que está ali num ambiente que não está propício, então a gente sofre os atravessamentos, né? Tanto os institucionais quanto os ambientais e os próprios pessoais. Porque cada um chega lá com o seu valor, com o seu filtro, com a sua história, com a sua formação, com aquilo que acredita na vida em relação ao trabalho. E atender essas necessidades institucionais sem se desatender é um grande desafio. Porque quando você atende uma necessidade institucional, desatendendo uma necessidade, um valor seu, você está sendo incongruente com você e isso adoece. Então parte muito das nossas escolhas de onde queremos estar nesse ambiente de trabalho. Mas, além disso, a gente é atravessado por questões do cenário do país, econômicas e até políticas, que, como bem disse a Bárbara, precisamos pagar as contas. E nem sempre, ainda que a gente escolha estar naquele lugar, nem sempre essa escolha está permeada por uma questão consciente relacionada única e exclusivamente com o meu valor interno. E é aí que acaba a empatia. Porque eu não tenho espaço interno. Se eu não tenho espaço interno para mim, eu não vou ter espaço interno para o outro. Não vou ter isso. Então, é um grande desafio e no meu percurso lá na UBS, nos serviços pelos quais eu já passei, existe uma demanda muito grande para o profissional de saúde, independente do cenário pandêmico. E quando vem a pandemia, isso se redobra e a gente é colocado lá na atenção primária, principalmente na época da vacinação, num lugar de um heroísmo que não cabe para um humano. Concordo plenamente. Que me incomoda profundamente. Eu sei que a gente faz coisas lindas, eu costumo dizer para a equipe que não é que a gente tira leite de pedra, a gente primeiro configura, faz toda a conformação da pedra para depois tirar o leite dela. A gente está mais ou menos por aí. Mas o que eu penso é e que vejo vivo lá, é que essa é a coisa da gente sempre ir lá fazer, sempre ir lá, sempre dar jeito para tudo. Porque a gente acredita, porque a gente se sente necessário naquele local, porque é o nosso local mesmo, porque a gente está empoderado disso. Quando a gente se vê num lugar de herói, a gente não pode fazer xixi, a gente não pode tomar água, a gente não pode comer, não pode ficar doente, a gente não pode adoecer, a gente não pode chorar, a gente não pode sentir as coisas. E nessa confusão, nessa angústia vivenciada lá, porque sou eu com tudo isso, e mais a equipe toda que eu tenho que cuidar deles, porque eu sou gestora, eu tenho que cuidar deles, certo? Na unidade a gente faz gestão de pessoas e gestão de processos. Quem faz processo são quem? Pessoas. Então, se eu não cuidar das pessoas, não tem processo. Aí, no meu caminho, aonde eu fui olhar? Como disse a professora Ana Paula, eu fui olhar pra mim também. Eu falei, sou eu que não tô cuidando direito. E aí eu percebi que eu não tava cuidando direito de mim. E quando eu comecei a olhar pra mim, eu me abri pro outro. E pra mim, o que funcionou muito bem, além de todas as questões relacionadas ao meu autoconhecimento, autorregulação e tal, foi usar ferramentas de gestão e aliar isso à potência da comunicação. E aí eu cheguei na comunicação não violenta. Quando eu chego na comunicação não violenta, a minha vida muda. E a da minha equipe também. Porque eu começo a entender necessidades e começo a conseguir dizer para eles
que aquela necessidade pessoal não poderia ser atendida e que a gente ia ter que calibrar e balizar qual é o caminho que a gente chegaria. Não é fácil, não é gostoso muitas vezes, é desconfortável, mas é extremamente necessário. E nessa necessidade toda, é importante a gente considerar também que a gente precisa sentir e reconhecer o que sente, porque o sentimento é mensageiro de uma necessidade. Então, se eu sinto raiva, que necessidade que eu não estou atendendo e estou sentindo raiva? Se eu sinto alegria, que necessidade que eu estou atendendo que eu sinto alegria? O que está acontecendo comigo ali naquele momento que me faz agir daquela forma? E aí tem aquela coisa do pensar, sentir e agir, quando a gente consegue reconhecer o que a gente sente, dizer para a nossa equipe que a gente pode sentir, que está tudo bem sentir, só que a questão vai ser o que a gente vai fazer com esse sentimento, porque às vezes não é resolver o problema e tampouco atender a necessidade. Então eu vejo aqui que as nossas falas se convergem, porque nós estamos em espaços diferentes, vocês enquanto trabalhadoras do lugar da docência, eu enquanto fonoaudióloga do lugar da gestão, falando com os alunos que vivem isso também do lugar deles e com o profissional que chega lá na unidade. A gente está exatamente no mesmo lugar. Para encaminhar aqui para o final, eu queria dizer que quando a gente começa a olhar para a gente, começa a pensar nessa comunicação, que é o nosso objeto de estudo, e que, enquanto fonoaudiólogos, a gente precisa se apropriar disso para poder levar isso para o serviço de saúde como ferramenta protetora de saúde. Comunicação e proteção à saúde. A promoção, mais do que isso, é proteção de saúde. E ali existem todas as vertentes que falam da segurança psicológica, para você criar ambientes saudáveis, onde as pessoas possam ter espaço. E não é só espaço de fala, porque espaço de fala muitas pessoas já construíram, já conquistaram, mas é espaço de escuta. Acho que Carolina, na